RP Games Brasil. Salve, salve galera do RP Games Brasil, salve, salve jogadoras e jogadores de RPG. Hoje vamos construir mais um personagem para GURPS Horror, para a aventura A Casa de Veraneio. Lembrem-se, acessem aí o nosso vídeo no YouTube, clica no gostei para o canal crescer cada vez mais, inscreva-se e compartilhe os nossos vídeos. Assim nós podemos levar o GURPS e o RPG para muitos outros jogadores. Bem, quem é o nosso protagonista da noite ou da tarde? É o repórter Brian Bangili. Ele é um sul-africano, bastante jovem, em torno ali de 23 anos, olhos negros, cabelos crespos e é um cara um pouco magro. Vou colocar aqui como magricela. Pessoal, eu baseei esse personagem nada mais e nada menos do que num grande ativista do movimento negro americano, lá no final ali da década de 1870, 1880, que é o W.E.B. Du Bois. Esse camarada, né, ele foi um grande sociólogo e os estudos dele foram bases para o movimento negro americano. Muito bem. Então eu vou usar a fotinha dele como inspiração para o Brian Bangili. O Brian, ele nasceu e cresceu na colônia do Cabo, que é uma colônia britânica, atualmente comporta a África do Sul. E lá nos idos dos anos de 1880 teve a primeira guerra anglo-boer. Pesquisem no Google para vocês entenderem o que foi essa guerra. Bem, o Bangili, ele era criado, na verdade ele era servo na casa de uma família de pessoas brancas. E por ele ter uma memória fantástica, a gente vai entender, ele funcionava como um garoto de recados. Após a casa dessa família ter sido atacada durante a guerra, a família decide deixar a colônia do Cabo e migrar para Londres. Mas no caminho nem tudo são flores e durante a viagem grande parte da família do senhor para quem o Bangili trabalhava e da sua própria família também morre de tuberculose no navio. Bem, Bangili chega a Londres e se torna repórter do Daily Chronicles, que é um jornal de Londres da época vitoriana. Muito bem, moçada, vamos para a criação, para a ficha de personagem do Brian Bangili. O Brian, ele é um repórter, tem cerca de 1,70 m e 55 kg. Ele é um jovem magricela, sul-africano, e tem os olhos negros, cabelos crespos, né, como eu comentei, magro, em torno ali de 23 anos. Eu decidi que ele teria uma força 10, então nada além do normal, uma destreza 11, um pouquinho hábil, bastante inteligente, então eu baseei ali no sociólogo Du Bois, no senhor Du Bois, então Brian eu quis também criar ele com bastante inteligência. E uma HT 10, uma pessoa normal. Quanto aos pontos de vida, eu reduzi em um ponto, porque o Brian também adquiriu tuberculose durante a viagem da colônia do Cabo para Londres. Então ele ficou com a saúde debilitada. A mesma coisa, eu reduzi ali os pontos de fadiga dele. Bem, ele fala inglês com sotaque e escreve com sotaque, porque ele teve uma criação em uma casa
de pessoas de origem inglesa na Colônia do Cabo. Falando das vantagens desse personagem. Bem, carisma mais 2. Então Brian, ele era um jovem, sorridente, carismático, e com isso ele ganhou a confiança do senhor na casa que ele trabalhava. Além disso, chegando em Londres, ele adquiriu alguns contatos. Esses contatos geralmente passam boas informações de matérias para o jornal Daily Chronicles que ele utiliza. Então eu coloquei que o contato tem o NH15, bastante frequente, mas ele é razoavelmente confiável. Então 8 pontos. E além disso, o Brian tem uma memória fantástica, uma memória idética que permite ele gravar fatos, gravar palavras, né, frases que ele escutou, e isso permite ele escrever muito melhor. Bem, indo para as desvantagens. O Brian tem um inimigo desconhecido. Após a morte do senhor, ao qual ele ainda continua ligado quando ele estava em Londres, quando ele chegou em Londres, um dia, retornando para casa, ele descobre que a casa foi arrombada e pintada na parede com sangue estava o olho que tudo vê. Não se enganem, não é uma aventura de Illuminati, se bem que poderia ser, mas é uma aventura de GURPS Horror. Bem, como o Brian ele é uma pessoa da Colônia do Cabo, é um homem negro, então ele tem um estigma social na Inglaterra vitoriana, por ser uma minoria. A viagem, bem como a guerra anglo-boer na Colônia do Cabo, né, ali na África do Sul, na antiga África do Sul, ela deixou marcas e traumas no nosso companheiro. Então ele tem sempre flashbacks sobre esses tempos antigos, né, sobre esse período da viagem no porão de um navio, ou sobre a casa onde eles residiam sendo queimada durante a guerra, né, por soldados. Então isso vai afetar ele no jogo. Então eu acho que eu coloquei que ele tem flashback suave, menos 5 pontos. Durante a invasão da casa que ele morava, ele ficou paralisado. Então ali eu quis colocar que ele tem paralisia frente ao combate. Bem, em Londres, ele precisava de dinheiro e o senhor a quem ele acompanhava também. Esse senhor morre e ele deixa uma dívida em que implicava o Bangili. Então o Bangili já começa com uma dívida aí que está em torno de 10% do nível inicial de recursos dele. Então é um personagem que precisa trabalhar para conseguir pagar suas contas e pagar essa dívida. Ele dorme sempre de pijamas e reclama incessantemente do clima frio de Londres e do clima frio inglês. Quanto às perícias, detecção de mentiras é uma perícia óbvia para personagem repórter. Lábia, então assim como seu carisma, né, e convivendo nas ruas ali de Londres, principalmente nas docas, onde ele consegue as suas principais notícias, ele utiliza muito da lábia para conseguir informações. Pesquisa é uma perícia também óbvia para um personagem que é um repórter, porque ele tem que pesquisar as notícias, pesquisar fatos. Psicologia, para entender um pouquinho sobre as pessoas com quem ele está tratando. Manha, algumas vezes ele se mete no submundo do crime. Escrita. Carroceiro, então, né, eu coloquei carroceiro, remo e natação como se fossem perícias pregressas dele, que acompanharam ele desde a Colônia do Cabo. Ele fazia esses trabalhos ali, né, de transportar mantimentos,
né, utilizar uma carroça, que eu acho que podem ser perícias interessantes na Inglaterra vitoriana. Remo e vela, ele também ali na colônia ali do Cabo, algumas vezes pescava junto com o senhor dele, né? Comandava um barco. Natação, óbvio, né? As pessoas que geralmente se aventuram na água e sabem nadar um pouquinho. E aí eu acrescentei mais 3 perícias aqui que eu achei interessantes para um repórter, que seria perseguição, que é o fato de ele conseguir perseguir as pessoas sem ser visto. Trato social, então ele sabe se portar bem em qualquer classe social, desde a aristocracia, a burguesia ou a camada pobre da população de Londres. E arrombamento, que ele aprendeu aí durante os seus primeiros dias em Londres, né, a como abrir uma fechadura, que pode ser interessante para ele conseguir informações para as suas matérias. Finalizando o personagem, então a base de carga fica 10, com dano de golpe de ponta, né, de um D-1 e golpe em balanço de um D. Uma velocidade básica de 5.25 e um deslocamento de 5. Finalizando, vamos para a soma dos pontos. Nós temos aqui, chegando no finalzinho, 75 pontos gastos em atributos e características secundárias, vantagens 27, desvantagens e peculiaridades menos 54, perícias e técnicas 52 pontos, que nos deu aí um total de 100 pontos de personagem. Eu acho que o Bangili, ele é um cara que está em busca da verdade e em busca de se introduzir e ganhar a vida ali como um homem livre, um cidadão inglês. Apesar da grande dificuldade que ele tem por ser uma minoria em Londres e em toda a Inglaterra vitoriana. Espero que tenham gostado do Brian Bangili. Eu espero que ele possa trazer bastantes histórias horripilantes para o Daily Chronicles e que ele sobreviva. Gostou do personagem? Clica no sininho para ter acesso aos novos vídeos que eu postar no canal. Clica no gostei, no like. Compartilhe o vídeo. Mais uma vez eu peço para vocês, compartilhem o vídeo. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, meus amigos, e um grande abraço e até o